Essa é a história de Rafael Albuquerque, o homem que tinha tudo, menos o amor que ele nunca soube que precisava, e de Lívia Mendes, a mulher que virou o mundo dele de cabeça para baixo. Prepare-se, porque essa história vai te fazer rir, chorar e gritar. Como assim? Rafael Albuquerque era o cara. Aos 34 anos, herdeiro de um império de tecnologia no Brasil, ele vivia numa cobertura em São Paulo que parecia saída de filme. Piscina infinita, paredes de vidro, vista para o skyline da Faria Lima. Acordava com o celular vibrando, mensagens de negócios em Dubai, convites para festas em Ibiza e mulheres mandando bom dia com emojis de coração. Alto, cabelo preto penteado para trás, olhos verdes que pareciam enxergar sua alma e um sorriso que desmontava qualquer um. Mas o que realmente marcava era o jeito dele. Confiante, quase arrogante, como se o mundo fosse um tabuleiro e ele, o mestre do jogo. Rafael não era só um playboy. Ele expandiu a empresa do pai, fechava contratos milionários e aparecia nas capas de revistas como o solteiro mais cobiçado do Brasil. Mas, por trás das fotos em iates e dos brindes com champanhe, tinha um vazio. Ele já teve tudo: carros de luxo, relógios que custavam apartamentos, viagens para ilhas que nem aparecem no mapa. Namorou modelos, influencers, até uma atriz famosa. Mas sempre era igual: paixão no começo, tédio no meio e o fim com ele pensando: ela quer meu cartão, não meu coração. Os amigos diziam que ele era exigente demais. Rafael, ninguém aguenta teu ritmo. Mas ele não contava pra ninguém que queria algo mais. Não sabia o quê. Só sabia que aquelas festas lotadas, aqueles jantares caros, não preenchiam o buraco no peito. Até que uma viagem de negócios mudou tudo. Por causa de um projeto de energia solar no interior da Bahia, Rafael teve que ir até uma cidadezinha chamada Sol Nascente. Era um lugar perdido, sem sinal de celular, com ruas de terra e um calor que fazia o asfalto derreter. Ele odiou a ideia. Eu, num fim de mundo desses? Mas precisava assinar uns papéis, vistoriar o terreno e voltar para o jato particular em 24 horas. Só que o destino tinha outros planos. Na pensão onde ficou, ele viu ela, Lívia Mendes, 27 anos, cabelo castanho solto, olhos cor de mel que pareciam guardar um segredo e um sorriso que era ao mesmo tempo tímido e desafiador. Ela trabalhava ali, servindo o café da manhã, anotando reservas, varrendo o chão. Vestia uma blusa simples, jeans surrado e um avental que não escondia as curvas. Rafael pediu um café e ela respondeu sem nem olhar para ele: "Tá na mesa, é só pegar." Ele ficou parado, sem reação. Ninguém falava com ele assim. Ninguém o tratava como qualquer um. E aí, o fogo começou. Rafael voltou no dia seguinte, e no outro, inventando desculpas para ficar na cidade. Preciso checar o terreno de novo. Mentira. Ele só queria ver Lívia. Ela era diferente. Não sabia quem ele era, não ligava para os carros que ele dirigia, nem perguntava sobre a vida dele em São Paulo. Quando ele tentou impressionar, contando de uma viagem a Mônaco, ela riu. Legal, mas prefiro o pôr do sol aqui na praça. E aquele jeito direto, sem jogo, fez o coração dele disparar. Mas tinha um problema. Lívia era um mistério. Falava pouco do passado, desviava de perguntas pessoais e às vezes ficava quieta, olhando para o nada, como se carregasse um peso invisível. Rafael não sabia, mas aquele olhar escondia um segredo que ia virar a vida dele de cabeça para baixo. E no fundo, uma voz dizia: "Cuidado, Rafael! Essa mulher vai te destruir, ou te salvar. O que ela está escondendo? Você acha que ele vai conseguir conquistá-la? Comenta agora e segura o coração, porque isso é só o começo." Rafael não era de desistir. Em São Paulo, ele conseguia tudo: contratos, mulheres, poder. Mas Lívia, ela era um desafio que ele não sabia jogar, e quanto mais ela resistia, mais ele queria. "Essa mulher vai ser minha esposa", ele jurou,
num impulso que nem ele entendia. Ele começou a aparecer na pensão todo dia. Levava flores, que ela aceitava com um "tá, mas não precisava". Pedia café só para puxar papo. Até ajudou a carregar umas caixas, só para ficar perto. Lívia ria, mas mantinha a guarda alta. "Você é de São Paulo, né? Deve estar entediado aqui. Logo vai embora." E ele respondia com aquele sorriso: "Quero ver quem cansa primeiro, eu ou você." Aos poucos ela cedeu. Contou que era professora de artes na escola municipal, cuidava da avó doente e amava pintar quadros nas horas vagas. "Mas faz tempo que não pego num pincel. A vida, sabe?" Rafael ouviu tudo, fascinado. Ela falava com paixão, mas sempre parava antes de contar demais. E aquele silêncio o deixava louco. Numa noite, ele a convenceu a tomar um suco na praça. Sentaram num banco sob um céu estrelado e ele abriu o jogo. "Lívia, eu não sou de correr atrás, mas com você é diferente. O que tá rolando aqui?" Ela olhou para ele, séria. "Você é de um mundo que não combina com o meu, Rafael, e eu não confio fácil." Ele segurou a mão dela, o coração acelerado. "Então me deixa provar que eu sou de verdade." Ela riu, mas não soltou a mão. E ali, naquele toque, uma faísca acendeu. Só que no dia seguinte, Rafael viu algo que mudou tudo. Enquanto ajudava na pensão, ele encontrou um caderno velho no quarto de Lívia, esquecido embaixo de uma mesa. Abriu, curioso, e viu desenhos incríveis, paisagens, rostos, um mar revolto. Mas uma página o fez congelar. Um esboço de um homem com a frase escrita em vermelho: "Você levou meu coração, Tiago." Quem era Tiago? Por que Lívia nunca falou dele? Rafael sentiu o chão tremer. Ela tá apaixonada por outro? Ele guardou o caderno, mas a dúvida já tinha enraizado. E naquela noite, quando Lívia sorriu para ele, o sorriso parecia esconder algo. Algo perigoso. Quem é Tiago? Será que Rafael tá caindo numa armadilha? Comenta. Você confiaria na Lívia? A dúvida virou veneno. Rafael voltou para São Paulo, mas não conseguia focar. Reuniões, contratos, nada importava. Ele só pensava em Lívia e naquele desenho. "Tiago, quem é você?" Resolveu investigar. Ligou para um amigo, Caio, que trabalhava com informações discretas. "Quero saber tudo sobre Lívia Mendes, de Sol Nascente. E quem é Tiago?" Enquanto esperava, Rafael voltou à cidade, fingindo que era só saudade. Lívia estava diferente, mais aberta. Até o beijou na bochecha quando ele chegou. Eles passaram o dia juntos, caminhando por trilhas, rindo como nunca. Num momento, sob uma árvore, ela confessou: "Tô começando a gostar de você, Rafael, mas tenho medo." Ele quis perguntar do caderno, mas engoliu as palavras. "Medo do quê?" Ela desviou o olhar. "De me machucar. De novo, de novo?" Aquilo ficou na cabeça dele. Naquela noite, Caio ligou. "Achei algo, cara. Lívia teve um noivo, Tiago. Ele morreu há 4 anos. Acidente de moto, ela estava na garupa. Sobreviveu, mas ficou destruída. Internada por depressão, quase não voltou a viver. Não achei mais nada, mas... Ela nunca falou dele?" Rafael desligou, o coração em pedaços. Lívia tinha perdido um amor e guardava aquele segredo como uma ferida aberta. Ele olhou para ela, dormindo na rede da pensão, e sentiu raiva misturada com pena. "Por que você não me contou?" Mas, ao mesmo tempo, uma certeza cresceu. Ele a amava e ia lutar por ela, mesmo que doesse. Só que na manhã seguinte tudo explodiu. Rafael, num impulso, confrontou Lívia. "Quem é Tiago?" "Eu sei do caderno, Lívia. Por que tá me escondendo?" Ela ficou pálida, os olhos cheios de lágrimas. "Você mexeu nas minhas coisas?" E com a voz tremendo gritou: "Você não entende nada, Rafael. Sai daqui! Meu Deus! E agora? Será que ele perdeu ela para sempre?" Comenta. Rafael errou ou Lívia tá escondendo demais? Rafael não foi embora.
Ficou na cidade, determinado a consertar o erro. Mandou flores, escreveu bilhetes, até pintou um quadro torto, um sol torto com "Me perdoa" escrito, e deixou na porta da pensão. Lívia ignorou tudo, mas ele não desistiu. Eu te amo, Lívia, e vou esperar o tempo que for. Uma tempestade atingiu o sol nascente. Chuva forte, trovões, ruas alagadas. Rafael soube que a avó de Lívia estava mal e correu para ajudar. Encontrou Lívia na casa dela, sozinha, tentando levar a avó para o hospital. Ele pegou o carro, enfrentou a estrada lamacenta e segurou a mão dela enquanto esperavam notícias. A avó ficou bem e Lívia, exausta, olhou para ele. Por que você não desiste de mim? Ele respondeu com os olhos marejados. Porque você é o que faltava na minha vida, e eu não vou deixar você ir. E aí, o momento chegou. Sob a chuva, com relâmpagos cortando o céu, Lívia se jogou nos braços dele. O beijo foi desesperado, molhado, cheio de fome. Eu te amo, Rafael! Ela gritou entre lágrimas. Rê a apertou contra o peito. Então me deixe entrar no seu coração. Conta tudo. Naquela noite, na varanda, Lívia abriu o coração. Tiago era meu noivo, a gente ia casar, mas ele morreu por minha culpa. Eu insisti para ele pilotar naquela chuva. Ele bateu e eu sobrevivi. Passei anos me odiando, Rafael. Por isso nunca me entreguei a ninguém, até você. Rafael segurou o rosto dela. Você não tá sozinha mais. Eu quero tudo com você. Casa, filhos, uma vida inteira. E num impulso, ele se ajoelhou. Casa comigo, Lívia. Não amanhã, não no futuro. Agora ela chorou, riu e disse. Você é louco, mas eu também sou. Sim, ai, meu coração. Eles vão casar. Mas será que o passado dela vai deixar? Comenta. Você acha que o amor deles resiste? O casamento foi simples, no quintal de uma vizinha, com luzinhas, música sertaneja e crianças dançando. Lívia usava um vestido branco leve, Rafael uma camisa social e jeans. A cidade inteira comemorou, mas a família dele em São Paulo não apareceu. Ela não é do nosso nível, disse a mãe. Rafael não ligou. Ele só via Lívia. A lua de mel foi em Noronha, numa pousada rústica com vista para o mar. Eles riam, nadavam, se amavam como nunca. Mas, na terceira noite, tudo mudou. Depois de um jantar à luz de velas, Lívia ficou nervosa, tremendo. Rafael perguntou, o que foi, amor? E ela, com os olhos cheios de medo, confessou. Rafael, eu nunca estive com ninguém. Nunca me entreguei, nem com Tiago. Tive medo, sempre tive. Mas agora, com você, eu quero. Só que tô com pavor de te decepcionar. Rafael ficou em choque, mas segurou as mãos dela com ternura. Lívia, você é tudo o que eu quero. Não importa o tempo, não importa o passado. Vamos fazer isso do nosso jeito, com amor. E, naquela noite, sob a luz da lua, eles se entregaram. Foi lento, cuidadoso, cheio de risos e lágrimas. Pela primeira vez, Lívia se sentiu livre. E Rafael soube que aquele era o amor da vida dele. Mas o passado não perdoa. Dias depois, uma carta chegou à pousada. Era de um homem chamado Lucas, primo de Tiago. Lívia, você acha que pode ser feliz? Você matou meu primo e agora está vivendo como se nada tivesse acontecido. Você não merece esse amor. Rafael leu com raiva, mas Lívia desabou. Ele tá certo, eu não mereço você. Rafael a abraçou forte. Você merece tudo, Lívia, e eu vou provar isso pro mundo. Ele confrontou Lucas, descobriu que ele só queria magoá-la por ciúmes, e juntos, Rafael e Lívia decidiram. O passado não ia vencê-los. De volta a sol nascente, eles construíram uma vida. Rafael abriu uma filial da empresa na cidade, Lívia voltou a pintar e criou uma escola de artes para crianças. Compraram uma casa com varanda, adotaram um vira-lata chamado Sol, e toda noite se abraçavam sob as estrelas. Você já viveu um amor que parecia loucura? Rafael perguntou. Lívia sorriu. Tô vivendo agora. E você? Já sentiu um fogo no coração que mudou tudo? Curtis se odiou Lucas.
Comenta se acredita no amor deles e compartilha para todo mundo sentir essa emoção. Obrigada por assistir. Paz, amor, felicidade e saúde para você. Fica aqui comigo. Inscreva-se no canal.